A fortaleza onde o general Langil Malvide, Cesare Legston e várias centenas de tropas defensivas permaneceram, estava em estado de caos. Conteúdo patrocinado. Isso foi causado por Isla e seus subordinados parando de esconder suas verdadeiras identidades. Em geral, qual o significado disso? Não é óbvio. São itens mágicos que permitem o uso do voo. Então por que esses mercenários estão sendo queimados pela luz do sol? Você está enganado. Isso é por causa do veneno que o Dhampir liberou. Porque aqueles vampiros estavam disfarçados em primeiro lugar. E isso é, como eu vou saber? Para Cesare e o resto das pessoas presentes, os vampiros eram monstros malignos. Eles acharam difícil aceitar que tais monstros estivessem entrando e saindo da fortaleza como se fossem os donos do lugar. E aqueles vampiros foram disfarçados como um bando de mercenários especialmente contratados pelo general Malvide. Ele até ouviu várias de suas opiniões. Eu tenho certeza que os vampiros substituíram os verdadeiros mercenários em algum lugar. Não tenho nada a ver com eles. Malvide insistiu. Mas com tantas circunstâncias suspeitas, não havia como acreditar em suas palavras. Seu bastardo, os vampiros são seus cúmplices. Seu objetivo é que todos nós sejamos aniquilados, não é? É por isso que os mercenários disseram que todo o exército deveria avançar mais cedo. Seus tolos insolentes conheçam o seu lugar. Você ousa desafiar Armalvide, um general do Império? Cale-se, cale-se. Isso significa que você é um traidor que também está com os vampiros. A fortaleza não era mais a de um exército de expedição. Havia dois grupos no caos, Malvide com os subordinados protegidos que ele trouxera do Império, e Cesare com os soldados da nação Escudo Mirg. Esses malditos vampiros. Eles estavam planejando me trair e me jogar fora? Mas não vai funcionar, não sou um homem que encontrará seu fim aqui. E assim Malvide priorizou sua própria sobrevivência e tentou encontrar uma saída deste lugar. Mas, caramba! Quem se importa com o general agora? Retiro. Comece o retiro. Organize as tropas de retaguarda e reduza a velocidade do inimigo. Seremos todos mortos nesse ritmo. Cesare estava deixando Malvide de lado e ordenando que o exército da expedição recuasse. Enquanto eles estavam tendo essa discussão improdutiva, o inimigo estava colhendo a vida de seus soldados como trigo. O sumo sacerdote Gordon e Riley ainda estavam resistindo, mas nesse ritmo, a aniquilação era inevitável. Mande os homens da fortaleza dar a volta por trás. Cesare ordenou. O que? Cesare, o que você está dizendo, seu bastardo? Se você fizer isso, que tropas sobrarão para nos proteger? Perguntou Malvide. General, o que você está dizendo em um momento como este? Silêncio. Nenhum dos meus homens se moverá. Cesare fez um barulho de frustração. Se a discussão continuasse, uma batalha mortal entre as tropas da nação do Escudo Mirg e os cavaleiros e soldados protegidos de Malvide poderia estourar na fortaleza. Em termos de números, o lado da nação Escudo Mirg provavelmente venceria, mas não era o momento para fazer isso. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, Cesare queria organizar uma retaguarda com pelo menos as tropas da nação do Escudo Mirg, mas embora fossem soldados, ainda eram humanos no final. Haveria uma explosão de insatisfação com a ordem de marchar para a morte enquanto os homens do Império permaneciam no reduto. A autoridade do general Malvide caiu por terra agora que ele foi revelado como cúmplice dos vampiros. Por que os soldados deveriam morrer para que os aliados dos vampiros pudessem recuar? Isso era o que os soldados certamente pensariam. Se ao menos as posições de Cesare e Malvide fossem invertidas. Os vampiros foram derrotados. É um milagre da Alda. Na imagem do campo de batalha projetada e ampliada com magia de atributo de luz, eles podiam ver Isla tendo sua cabeça cortada por uma mulher inimiga empunhando uma espada. A realidade era que foram Zadiris e os outros Gols que queimaram Isla, e as mulheres eram Eleanora, outra vampira nobre. Mas como aqueles aqui não sabiam os detalhes exatos da situação, a luz deve ter parecido um milagre de Alda. Cesare sentiu algum alívio, esperando que isso de alguma forma fizesse com que parte do caos diminuísse. E Ladono, o general Malvide e seus confidentes entre seus soldados protegidos empalideceram. Para eles, Isla e seus subordinados foram a tábua de salvação para esta expedição.
Eles estariam seguros não importa o que acontecesse, desde que tivessem os vampiros que fossem individualmente poderosos o suficiente para enfrentar 1000 homens, especialmente Isla, que seria difícil de derrotar sem a ajuda de um aventureiro de classe A. A vitória estava garantida. Isso era o que eles acreditavam. Acabou. Retiro. Cubra-me para que eu possa recuar, gritou Malvid. General? Malvid começou a correr para escapar da fortaleza. Ele estava tentando abandonar os soldados sendo mortos no campo de batalha agora e tudo mais na tentativa de se salvar. Langil Malvid havia conseguido o posto de general, mas não era um soldado heróico ou um estrategista calmo. Ele era mais como um político conhecedor de assuntos militares. Ele receberia informações dos vampiros que adoravam o deus do mal, produziria resultados conforme sua conveniência e daria várias desculpas ao ministro das Finanças para garantir orçamentos. Ele próprio não possuía nenhum poder de luta, nem tinha a determinação de se envolver em uma luta até a morte. Era dever dos soldados trocar suas vidas pelas do inimigo no campo de batalha, e enquanto mantivesse aquecida a cadeira no reduto, seus subordinados trariam conquistas para ele. Era por isso que ele normalmente nunca teria escolhido se tornar o comandante deste exército de expedição, mas ele concordou em fazê-lo porque confiava demais no poder de Isla e dos outros vampiros e em seu próprio senso de autoestima que eles tinham dado a ele. Todas as forças recuem. Me proteja. Malvid correu praticamente espumando pela boca. General. Não, você não é mais nosso general. Cesare tentou ordenar que flechas fossem disparadas nas costas de Malvid. Ele o eliminaria pelo crime de deserção. Sua incompetência havia sido revelada e teria sido melhor que não houvesse soldados que obedecessem a tal incompetência, mas mesmo assim, ele era oficialmente o comandante supremo. Se espalhasse a notícia de que o comandante supremo tentou fugir, o exército da expedição não manteria mais sua aparência de exército. Ele iria desmoronar e se tornaria cada um por si. E então eles seriam mortos por seus perseguidores ou por monstros selvagens. Isso tinha que ser evitado. Arqueiros, Rangil está correndo na frente do inimigo. Conteúdo patrocinado. Antes que pudesse terminar de falar, Cesare começou a tossir violentamente. Sua garganta ficou dolorida e rouca, incapaz de produzir palavras. Enquanto olhava com os olhos embaçados, viu que Malvid já havia desmaiado. Não era apenas Malvid. Todos os seus cavaleiros protegidos foram incapazes de permanecer de pé. Os outros líderes do exército da expedição espalhavam o conteúdo de seus estômagos pelo chão e gemiam de dor com os rostos encharcados de lágrimas e muco. Este poderia ser. Esta é a fortaleza. Mate todos os líderes. As ordens do rei são para matá-los de forma que seus rostos ainda possam ser identificados, especialmente o general e os nobres. Vamos perseguir aqueles que fugiram. Enquanto Cesare tentava se levantar, ainda tossindo violentamente, um titã morto-vivo vestido de preto, um goblin preto com a boca coberta por um pano e um monstro parecido com um kobold, montado em um raptor, atacaram e quebraram a tenda da fortaleza. Um deles, o Undead Titã, estava segurando um soldado sem braços ou pernas que ainda estava vivo, ofegante, em uma das mãos. Vendo isso, Cesare entendeu o que havia acontecido. Uma para baixo. Zran matou Cesare com uma faca de 2 gumes de formato estranho, uma kunai que foi feita sob medida por Datara. Ele havia tornado um dos soldados do campo de batalha mais portátil e o trouxe aqui para espalhar a doença, e agora ele quebrou a cabeça do soldado. No momento em que ele fez isso, Braga e os outros goblins negros terminaram de acabar com os líderes do exército da expedição, então ele deu a eles mais ordens. Vamos, galera! Ele gritou. Esta é a nossa primeira batalha como unidade ninja. Vamos fazer um show disso e ganhar algumas conquistas. Aqueles que fizerem o bem receberão uma recompensa do Santo Filho. Eu quero mel. Tempura para mim. Esta era a unidade ninja com Zran, cujo rank havia aumentado para ele se tornar um ninja zumbi como capitão. Braga, um goblin ninja negro, era o vice-capitão. Uma unidade de cavalaria de Anubis Riders liderada por Zemedo não estava muito atrás, cavalgando pelo campo de batalha montado em monstros domesticados. Parecia que Vandaliel não havia explicado que os ninjas deveriam se esconder. Os soldados da expedição, sem saber que a fortaleza havia sido invadida, ainda tomavam decisões independentes para resistir. Em outras palavras, eles foram incapazes de manter sua coordenação como um exército,
lutando em grupos separados do tamanho de um pelotão. Os mensageiros também foram derrotados pela doença e a fortaleza foi aniquilada após não conseguir se recuperar do caos. As únicas ordens vinham dos líderes atualmente no campo de batalha. A razão pela qual eles continuaram lutando apesar disso não foi porque eram heróis orgulhosos que lutariam com suas vidas em risco, mas porque eles simplesmente não conseguiram escapar devido à sua resistência ter sido tomada pela doença e porque para eles, o inimigo não parece que eles aceitariam uma rendição. Gai! Fulgoo! Enormes monstros parecidos com abelhas, mortos-vivos, ghouls e orcs negros segurando escudos, machados e maus atacaram os soldados por trás. Mas entre os soldados de elite da nação do escudo Mirg, havia alguns cujas mentes quebrariam depois de serem colocados nesta situação. Não, eu não quero morrer. Vou ser pai em breve. Eu vejo. Então você deveria ter se treinado mais, disse Basgia. Seu machado, imbuído de vento de um encantamento que ela mesma lançou, cortou a cabeça do soldado que aparentemente havia deixado sua esposa grávida em seu país natal. Eu não posso morrer em um lugar como este. Vou para casa pedir Mila em casamento, e então ela e eu iremos. Eu também vou confessar depois que esta batalha terminar, disse o Orcus Gorba enquanto balançava sua clava no homem que lutava desesperadamente e que parecia ser um cavaleiro. Com um som letal, o cavaleiro foi lançado voando no ar antes de rolar pelo chão. Espere, eu tenho uma família. Não há muitos que não o façam. Borcus matou soldados implorando por suas vidas, um após o outro. Vandaliel havia explicado de antemão que nenhum prisioneiro deveria ser feito e não havia razão para ouvir os soldados implorando por suas vidas de qualquer maneira. Para os habitantes de Talochein, o exército da expedição era uma força invasora que o superava em mais de 3-1. Eles tinham que reduzir o número de inimigos o máximo possível enquanto podiam. Não havia necessidade de sentir simpatia pelos invasores e suas circunstâncias. E o feitiço do atributo da morte não teria efeito sobre aqueles que implorariam por suas vidas porque não queriam morrer. Você muito. Coloque um pouco de coração nisso, gritou Riley. Sua mente ainda não havia sido quebrada. Depois de se recuperar da doença com a poção de efeito anti-status que ele havia trazido para o caso, ele recuperou sua postura e estava destruindo Stone Golems e usando Overpower para derrubar as abelhas do cemitério que voavam por aí. Mas, mestre, Genie começou a protestar. Flark estava lutando para respirar sem palavras. Dê-nos a poção também, disse Messara, engasgando. Riley foi o único capaz de se recuperar e lutar. Os 3 escravos criminosos que formavam seu grupo já estavam impossibilitados de se mover. Genie estava tão pálido que parecia que poderia desmaiar a qualquer momento. Flark estava segurando seu escudo, mas estava sem fôlego. Messara já estava no chão, incapaz de se levantar. Riley estalou a língua para seus escravos decepcionantes enquanto examinava a situação ao seu redor. O número do exército da expedição já havia caído pela metade e havia mais pessoas tentando fugir do que lutando. Os únicos que ainda lutavam de maneira organizada eram o grupo de sacerdotes guerreiros liderados pelo sumo sacerdote Gordon e um punhado de cavaleiros e soldados que conseguiram se juntar a eles. Eles formaram um círculo e estavam tentando recuar enquanto lançavam magia de cura sobre si mesmos. Se ao menos Riley pudesse se reagrupar com eles. Não, se não pudesse, provavelmente não sobreviveria. TCH. Estamos nos agrupando com esses caras. Você não pode fazer isso. Um ataque Skyrim grande, afiado e de longo alcance veio voando. Riley o evitou com Vaults, uma habilidade marcial defensiva que usava sua arma para girar e desviar o ataque. Seu bastardo. Ele murmurou. Você acabou de usar Vaults para parar meu ataque. Como esperado de um aventureiro de classe A, disse Borcus. O Overpower de Riley deveria ter limpado todos ao seu redor, mas Borcus estava parado lá. Por sua aparência, Riley soube instantaneamente que ele era distintamente diferente dos ghouls e dos outros mortos-vivos. Conteúdo patrocinado. A experiência de Riley como aventureiro e, mais importante, sua intuição, gritavam com ele. Que ele estava em perigo. O que você tem? Por que alguém como você está obedecendo a um pirralho Dhampir? Ele demandou. O Skyraid que Riley havia bloqueado anteriormente claramente não era um ataque sério. Borcus o enviou para ele depois de chamá-lo, e não ao mesmo tempo. Este era um inimigo claramente superior. Por que tal ser estava agindo como subordinado de um Dhampir? Não é óbvio. É um pedido.
e até me tornei oficial militar. A metade restante dos lábios de Borkus se ergueu em um sorriso enquanto ele dava uma resposta vaga, e então ele ergueu a espada sobre a cabeça. As pessoas chamam você de a segunda vinda de Mikhail, não é? Fui morto por ele há 200 anos, sabe? Então quero ver se você é realmente a segunda vinda dele ou não. Então, você é um perdedor que quer extravasar sua raiva. Que patético, disse Riley. Mas ele sentiu uma pressão física da sede de sangue sendo dirigida a ele e seus instintos de sobrevivência estavam gritando. E no entanto, este não era um oponente do qual ele pudesse virar as costas e fugir. Você muito. Levantar. Fique na minha frente. Flark, cujas ações eram restritas pelo colar de subordinação em volta do pescoço, cambaleou ao obedecer ao comando de Riley. Gênio? Messara. Vocês também. Se apresse. Genie e Messara gritaram em resposta a essas ordens. Sem chance. Eu deveria estar posicionado na parte de trás, sabe? Messara protestou. Isso mesmo, mestre, o que você está pensando? Usando um scout como eu como escudo. Genie usava pelo menos uma armadura de couro, mas Messara usava apenas um vestido especial que enfatizava a defesa mágica. Contra a espada mágica de Borkus, ambos seriam equivalentes a uma única folha de papel. Cale-se. Vocês, escravos, são peças de equipamento para seu dono. Morra para que eu possa viver, gritou Riley enquanto levantava sua lança e concentrava sua mente. Estava apontado para as costas de seus 3 escravos, e ficou claro que ele supunha que iria sacrificá-los. De jeito nenhum. Não temos feito o nosso melhor para atendê-lo todo esse tempo, mestre. Genie implorou. Espere. Você disse que me libertaria e me tornaria sua amante quando se tornasse um nobre. Disse Messara. Isso foi uma mentira? Borkus realmente viu Genie e Messara gritando, e Flark, cujos olhos desesperados podiam ser vistos através da abertura em seu capacete, como peças de equipamento para Riley. Escravos criminosos eram aqueles que normalmente seriam executados ou presos por toda a vida e como morto-vivo, Borkus podia ver os espíritos de suas vítimas que os assombravam. Não havia espaço para simpatia. Não se preocupe, depois que eu matar você, vou beber o álcool com o qual serei recompensado para honrar sua memória. Borkus não tinha certeza se Riley se lembrava dessas palavras, mas as disse de qualquer maneira enquanto avançava rapidamente. TLN. Esta é uma referência a uma frase falada por Riley no capítulo 2 que tive que reler. Droga, parece que foi há muito tempo. Eu também dei a essa linha uma tradução mais precisa para que ela se encaixe, para que você possa relê-la se quiser. Parede de ferro. Flark ativou sua habilidade marcial como seu último ato de resistência. Triplo Slash. Rugiu Borkus quando sua espada mágica atravessou o escudo de Flark e cortou seu torso. Droga, GH? Não ou... Genie balançou suas facas com lágrimas escorrendo pelo rosto e Messara levantou seu cajado, mas o segundo e terceiro ataques de Borkus os derrubaram. E então Riley rugiu quando liberou sua habilidade marcial mais poderosa. Sem parafuso de rendimento Tools, mas sua habilidade Spear Teshik era nível 8. Enquanto isso, a habilidade de esgrima de Borkus atingiu o limite e despertou para uma habilidade superior, Sword King Teshik. Ele era um super-humano com uma espada. Mesmo a maior habilidade marcial de Riley não foi difícil para Borkus bloquear. Ele usou Flovin Vilo, uma habilidade marcial que desviava o ataque de seu oponente. A carne no ombro de Borkus foi arrancada. A lança de Riley era mais rápida e afiada do que o salgueiro de Borkus. Borkus de fato desviou o ataque que visava sua cabeça, mas sua armadura feita de materiais do dragão foi perfurada e ele estava perdendo carne de seu braço e perna. Ao ver os lábios de Riley erguendo-se em um sorriso, Borkus lembrou-se de algo. Ele poderia fazer a mesma coisa que Riley estava fazendo agora. Se bem me lembro, é ultrapassar limites, espada mágica. Era assim que se fazia? Esta era uma habilidade que fazia com que um item mágico empunhado funcionasse além dos limites de sua habilidade. A maioria dos indivíduos com trabalhos como Magic Sword User e Magic Spear User tinham essa habilidade. Riley usou essa habilidade para passar pelas defesas de Borkus. E claro, como o ex-aventureiro de classe A que detinha o título de Rei da Espada, Borkus também poderia usar essa habilidade. Ele balançou a espada, lembrando-se de como havia usado a habilidade enquanto estava vivo. O nível dos limites de superação de Borkus. A habilidade Espada Mágica foi restaurada para o nível 10. A habilidade Superar Limites.
Espada mágica despertou para a habilidade de transcendir limites. Espada mágica. Ah! Riley soltou um ruído de surpresa. Sua lança, que havia sido pega no salgueiro de Borcos, foi lançada voando de sua mão. Você não é nada de especial, afinal. Na frente da mão agora vazia de Riley estava um enorme espadachim, empunhando uma espada mágica que brilhava com mana. Não tem como, certo? Eu não sou alguém que pode morrer em um lugar como este, devo me tornar um herói? Você não pode, disse Borcos. Perfurar. Quando a espada mágica perfurou seu coração, a língua de Riley pendia frouxamente de sua boca enquanto o sangue escorria dela, e então ele parou de se mover. A propósito, isso não é o fim. Na verdade, é apenas o começo, Borcos disse ao espírito de Riley. Conteúdo patrocinado. Vandaliel respirou fundo, enchendo o peito com o ar da planície que cheirava a sangue e entranhas. E então uma sensação de superioridade, uma sensação de embriaguez, uma sensação de realização, felicidade e fome vieram a ele de uma só vez. Ele tinha que ficar calmo. Ele ia se vingar agora, então precisava ficar calmo. Esta guerra terminaria com uma vitória esmagadora para ele e seus aliados. Isso já era um fato confirmado para Vandaliel. Entrar ele mesmo no campo de batalha, mesmo que por um momento, era algo que Vandaliel fizera completamente por capricho. Havia algum propósito estratégico para ele fazer isso, mas era pequeno no grande esquema das coisas, então foi apenas um capricho no final. Mas as crianças são criaturas caprichosas. Levante-se, 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 murmurou Vandaliel enquanto corria pelo terreno. Ao aumentar sua agilidade e usar a transformação da forma espiritual apenas em seus órgãos internos, ele dominou uma maneira de se mover na velocidade de uma fera. Ele estava indo para o único grupo que estava colocando uma resistência organizada, o liderado pelo sumo sacerdote Gordon. A Alda está conosco, gritou um sacerdote guerreiro. Não vacile. Ainda há esperança, disse um cavaleiro, encorajando seus aliados. O sumo sacerdote Gordon os liderava na frente do grupo. Alda seja minha testemunha. Triturador de aço. Com seu rosto enrugado retorcido em uma expressão tão feroz que até mesmo um demônio poderia fugir dele, ele brandiu sua clava de guerra em Vigaro. O cinto de Orixalcum de Vigaro recebeu o golpe com um estrondo, mas ele soltou um gemido e caiu para trás. Embora fosse um equipamento defensivo feito de Orixalcum, era algo que Vandaliel transformou em uma forma usável, preso a um cinto e fechos feitos pela equipe de trabalho de tareia. Estritamente falando, era apenas uma peça bruta de armadura feita de um metal mágico. Como era realmente feito de Orixalcum, não quebrou, mas parecia incapaz de anular completamente o impacto. Qual é o significado disso? Há um grande número de Ghouls e Undeads usando artefatos em seus corpos. Gordon não tinha espaço para trabalhar, apesar de ter repelido Vigaro. A doença havia tirado sua resistência, ele gastou mana em feitiços para se recuperar da doença e então lutou continuamente neste estado. Durante isso, ele expurgou com sucesso os vampiros que caíram à luz do sol que ele assumiu ser um milagre de Alda, mas fora isso, ele não conseguiu nada, exceto destruir mais Stone Golems que eram claramente descartáveis. Mesmo os feitiços antimortos-vivos lançados por Gordon e seu grupo foram bloqueados pela defesa mágica do equipamento Orixalcum, então os mortos-vivos não puderam ser derrotados. Nesse ritmo, serei incapaz de cumprir a mensagem divina e todos irão. Enquanto Gordon murmurava essas palavras para si mesmo, no canto de sua visão, ele notou uma sombra branca se aproximando como uma espécie de ilusão. Esse é ele. Gordon e Vandaliel colocaram os olhos em seu alvo e começaram a se mover ao mesmo tempo. Pegue isso, ataque de projétil. Gordon lançou uma habilidade marcial da técnica do clube que enviou uma onda de choque voando em Vandaliel de seu clube de guerra. Bala da morte. Vandaliel lançou um tiro rápido de Death Bullets, direcionado a todos, menos a Gordon. O ataque de projéteis de Gordon foi facilmente evitado por Vandaliel. Como ele podia sentir ataques com Danger Sense, Death, era natural que ele pudesse evitar um ataque lançado de tal distância. As balas da morte de Vandaliel atingiram os escudos e armaduras dos sacerdotes guerreiros ao redor de Gordon. Como eles estavam em formação de círculo, se eles desviassem desses projéteis, seus aliados do lado de dentro e do outro lado do círculo poderiam ser atingidos. Então fugir não era uma opção para eles.
Esses projéteis de ataque mágico que eram do tamanho da ponta de um dedo podiam ser resistidos usando o que restava de sua mana para usar as habilidades marciais Rock Wall e Rock Form. Isso era o que eles pensavam, mas, soltando gemidos de surpresa, eles caíram no chão com os olhos revirados. Kaufman? Eric? De jeito nenhum. Ele eliminou 2 com um ataque? Uau, eles são fracos. Esses 2 sacerdotes guerreiros foram trazidos aqui por Gordon. Eles deveriam ser superiores aos soldados do exército da expedição. Até Vandaliel ficou surpreso por eles terem morrido instantaneamente. Mas ele lançou o feitiço que derrubou uma hidra, dragão de nível 6 com poderosas habilidades regenerativas e uma grande quantidade de vitalidade com vários tiros. E ele havia usado ainda mais mana do que naquela época. Não havia como meros sacerdotes guerreiros com habilidades marciais como Rock Wall e Rock Form resistirem a isso. Mas Vandaliel ignorou sua surpresa enquanto continuava atirando mais Death Bullets nos 2 novos buracos do tamanho de uma pessoa na formação circular. Gualha, Eka, Alda, dê-me o seu, já. Vandaliel disparou os projéteis rapidamente mirando em suas pernas. Como Death Bullet era um feitiço que simplesmente consumia vitalidade, tinha o mesmo efeito se atingisse o torso ou a unha, então os magos e arqueiros no centro estavam caindo de maneiras incomuns. Deixe isso comigo. Gordon, tendo decidido que todos seriam eliminados nesse ritmo, saiu para enfrentar Vandaliel. Todo mundo recue. Deixe isso para Vandaliel. Vigaro ordenou e os Ghouls recuaram. No pouco tempo que isso lhe deu, Gordon ofereceu uma oração a Alda. Meu senhor, por favor, envie-me um de seus espíritos familiares para que este Dhampir imundo possa ser destruído. Não era uma mera oração, mas um requisito para usar a habilidade descida do espírito familiar que apenas os santos escolhidos poderiam usar. Um pilar de luz caiu do céu cercando Gordon. Uma auréola apareceu sobre sua cabeça e um par de asas feitas de luz emergiu de suas costas. O espírito familiar do deus que normalmente não possuía corpo físico desceu sobre o de Gordon, aumentando todos os seus valores de atributos. Este era o seu trunfo. Forma de ferro. Parede de aço. Lâmina de luz. Gordon ativou várias habilidades marciais defensivas em sucessão e até lançou um feitiço com Chan Revocation, algo possibilitado pelo espírito familiar que desceu sobre ele. Uma lâmina de luz que cortaria até mesmo um gigante fechado em Vandaliel, mas foi bloqueado pela barreira de absorção mágica de Vandaliel e desapareceu. Quebrar. Clube Diamante. Os movimentos de Gordon não diminuíram nem um pouco. Com sua clava de guerra feita de mitril brilhante, ele deu um golpe completo na cabeça de Vandaliel. A cabeça de Vandaliel voou silenciosamente de seu pescoço. Os sacerdotes guerreiros comemoraram, e os Ghouls prenderam a respiração. E então Gordon soltou um gemido de dor. Conteúdo patrocinado. Ele foi atingido diretamente por uma bala da morte disparada pelo decapitado Vandaliel. O que está errado? Você pensou que tinha me matado só porque eu não tenho cabeça? Vandaliel usou a transformação da forma espiritual em sua cabeça e a separou de seu corpo no momento certo. Seu maldito monstro, Gordon cuspiu. Ele sabia que sem seu familiar Spirit Descent e suas habilidades marciais, o Death Bullet provavelmente o teria matado instantaneamente. E como o Death Bullet de Vandaliel carregava os efeitos do Soul Break, cerca de 1/3 do mana de Gordon foi apagado. Eu não sei como você pegou minha mana, mas com descida do espírito familiar, eu sou capaz de pegar emprestado a vitalidade e mana do espírito familiar, disse Gordon. Agora tenho 100.000 de mana. Não é uma quantidade que você pode apagar completamente. Isso é tudo? Mesmo que você se gabe de ter apenas 100.000 mana. Vandaliel pensou enquanto crescia uma segunda cabeça em forma de espírito em seu torso. Mais importante, esta é uma preciosa batalha individual. Vamos continuar, disse. Seu monstro. Que tal uma batalha 1 contra 1? Gordon perguntou. Estou sozinho, só que dividi meu corpo. Vandaliel estava usando as habilidades de processamento de pensamento paralelo e controle de longa distância para controlar vários corpos, mas ele só tinha uma alma, então ele ainda era apenas uma pessoa. Silêncio! Não vou ouvir sua tolice! Gritou Gordon. Embora Vandaliel tivesse simplesmente falado a verdade, parecia que Gordon não havia entendido. Bem, Vandaliel acharia desagradável se a conversa continuasse e Gordon começasse a vomitar pela boca em vez de palavras, então ele decidiu continuar. Agora então, daqui desta vez.
Vandaliel estendeu suas garras e usou a transformação da forma espiritual em seus braços. Ele os estendeu e os dividiu em chicotes. Ele se parecia com Avalokitesvara asterisco, que ele havia visto em livros de arte na Terra. Se ele se lembrasse, Avalokitesvara tinha 2. Quantos braços mesmo? Bem, não importava. Ele estava apenas usando Avalokitesvara como referência. TLN asterisco. Você pode pesquisar isso no Google. É o deus semelhante a Buda com um monte de braços. E então ele começou a se parecer com o gigante de 100 mãos conhecido como Hecatoncheire da mitologia grega mais do que Avalokitesvara. Ele abaixou os braços um após o outro em direção a Gordon, cujo rosto congelou de espanto. Ataque de chicote. Vandaliel usou uma habilidade marcial da técnica de luta desarmada que normalmente só poderia ser usada por homens Go, que tinham braços mais longos do que pernas. No entanto, o primeiro ataque foi facilmente desviado pelo escudo de Gordon, HMPH, usando a habilidade marcial dos Gols. Mas antes da minha parede de aço, essa habilidade é ataque de chicote, 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 ataque de chicote. Os braços de Vandaliel balançavam sem parar. Todos eles estavam usando o VIP Attack. Impossível! Como ele poderia usar aquela habilidade marcial tantas vezes consecutivamente? Uma pessoa normal. Não, nem mesmo a cabeça de um super-humano seria capaz de processar isso. Mas Vandaliel já havia usado o VIP Attack dezenas, centenas de vezes. Poderia ser. Impossível. No espaço entre os incontáveis braços de Vandaliel, Gordon viu a cabeça que ele havia atirado antes. Ataque de chicote. Ataque de chicote, ataque de chicote. Ataque de chicote, ataque de chicote, ataque de chicote, ataque de chicote, ataque de chicote. O que Gordon viu parecia um cacho de uvas. Mas era uma visão aberrante. Cada uma das frutas desse cacho de uvas era uma cabeça de criança com um par de olhos ocos. Monstro! Pela primeira vez, havia medo na voz de Gordon. Observando-o com seus olhos incontáveis, Vandaliel sentiu vontade de rir. Naquela época Darcia foi queimada na fogueira, mas Vandaliel não conseguiu fazer nada além de se esconder no chão como um verme para sobreviver. Agora, Gordon o temia. Gordon estava chamando Vandaliel de monstro por medo e não por desprezo, ele realmente temia Vandaliel. Ai que maravilha! Mas escolher esse método e fazer tudo estava consumindo muito da mana de Vandaliel. Materializando uma de suas cabeças, Vandaliel chamou os golems que havia feito anteriormente. Soltando gemidos, golems vermelhos. Golems de sangue feitos com o sangue derramado pelos soldados do exército da expedição voaram em direção à boca de Vandaliel. Não era muito fresco. Tinha gosto de terra e grama e continha até fragmentos de ossos de soldados. Mas Vandaliel estava de tão bom humor agora que não se importava com isso. Ver Vandaliel se alimentando assim colocou a rachadura final na vontade de Gordon. Ele entendeu que mesmo que continuasse a suportar esses ataques, Vandaliel não ficaria sem fôlego ou mana. Bem, mesmo sem reabastecê-lo, Vandaliel ainda tinha metade, cerca de 100 milhões de mana restante. Gordon gritou. As garras dos braços em forma de chicote de Vandaliel comiam seu escudo, arrancavam partes de sua armadura e cravavam em sua carne que estava coberta de luz. Claro, todos os ataques carregavam os efeitos de Soul Break. Então a mana de Gordon desapareceu em um piscar de olhos e sua descida do espírito familiar foi removida à força. O que restou foi um único velho com todo o corpo coberto de sangue. Agora, era a hora de se alimentar. Todas as cabeças de Vandaliel mostraram suas presas e atacaram Gordon. Sumo sacerdote Sama? Todos, ajudem o sumo sacerdote. Os sacerdotes guerreiros foram consideravelmente reduzidos em número, mas correram para defender Gordon, que não conseguia mais se mover adequadamente. Parecia que Vandaliel não havia notado que eles vieram interferir enquanto ele estava usando o VIP Attack, mas Vigaro e os outros haviam eliminado um bom número deles. Eles quebraram algumas cabeças de Vandaliel, mas isso realmente não importava. Suas cabeças extras eram apenas isso, extras. Não, mesmo que todas as suas cabeças fossem quebradas, ele simplesmente teria que fazer uma nova cabeça, então a resistência deles era bastante inútil. As presas de Vandaliel afundaram no pescoço de Gordon.